E eu vou pedir para a Nara fazer a prece inicial, pode ser, Nara? Sim. Vamos então, já inicio? Vamos agradecer a Deus, Senhor, nossa profunda gratidão por esses momentos. Envolva-nos, Pai, na sua luz, no seu amor. Permita que nesses momentos possamos aproveitá-los com o aprendizado necessário para a nossa vivência, para o nosso crescimento espiritual. Somos, Senhor, muito gratos pelo convívio, por tudo que nos oferece, pelas lições imorredoras do seu Evangelho. Ajuda-nos, Senhor, a vencer as nossas próprias dificuldades e caminhar com sabedoria diante dessa longa estrada que todos devemos percorrer. Que cada casa que aqui se encontra, que cada lar que aqui se encontra, se transforme num templo de luz, de bênçãos e de muita paz. É em seu nome, Jesus, é em nome de Deus, nosso Pai amado, que nós iniciamos o estudo da noite. Seja conosco, que assim seja. Que assim seja. Bom, amigos, hoje nós vamos retomar o nosso estudo dos apóstolos. A gente já está chegando mais no finalzinho desses estudos. Parece que só faltam mais 4, né? Hoje o de Matias, depois a Nara vai fazer o Felipe, depois a Meire faz o Paulo e depois a Ana faz o André. Acho que é isso, né? Então, nós já estamos bem no finalzinho, e depois que a gente acabar esse estudo que antecede, né, o Ato dos Apóstolos, nós vamos entrar no estudo dos Atos dos Apóstolos. Então, o intuito é a gente adquirir bastante elemento, bastante ferramenta, para quando a gente entrar no estudo, a gente ficar bem sintonizado com o que o Lucas vai passar para nós no estudo dos Atos dos Apóstolos. Então, hoje eu vou passar o estudo do Matias. E aí a gente, no finalzinho, vamos tirar um tempinho para a gente trocar uma ideia, para fazer alguns questionamentos, se alguém tiver alguma dúvida, a gente tenta tirar essas dúvidas, tá bom? Eu vou compartilhar aqui uma tela. Vamos ver se eu consigo, né, Ramon? Estão vendo? Certo. Matias, ele é considerado o apóstolo póstumo. Essa fotografia aí eu peguei da internet, tá? Mas não sei se é real, não. Deve ser apenas uma forma de simbolizar ele, porque provavelmente não sabem qual é a sua verdadeira imagem, né? Por que ele é o apóstolo póstumo? Assim como Paulo, ele foi inserido nos apóstolos após a morte do Cristo Jesus. Bom, tive que colocar, pessoal, mesmo que ficou grande assim, porque esses versículos aqui do livro do Atos dos Apóstolos é importante para a gente se sintonizar um pouquinho, porque Matias é o 13º apóstolo aqui. No caso aqui, o apóstolo substituto. Então, eu vou ler aqui o versículo 14 até o versículo 26. Todos estes perseveravam unanimemente em orações e súplicas, com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. E naqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos discípulos, disse: Ora, a multidão reunida era de quase 120 pessoas. Homens, irmãos, convinha que se cumprisse a escritura
que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi, acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus, porque foi contado conosco e teve parte nesse ministério. Ora, este adquiriu um campo com o salário da iniquidade, e precipitando-se, arrebentou pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. E foi notório a todos os que habitam em Jerusalém, de maneira que na sua própria língua esse campo se chama Aceldamar, isto é, campo de sangue, porque no livro dos Salmos está escrito: fique deserta a sua habitação, e não haja quem nela habite, e tome outro seu cargo de supervisão. Homens que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós, começando desde o batismo de João até o dia em que dentre nós foi recebido em cima. Um deles se faça conosco testemunha de sua ressurreição. E apresentaram dois: José, chamado Barsabás, que tinha por sobrenome o Justo, e Matias. E orando disseram: Tu, Senhor, conhecedor do coração de todos, mostra qual desses dois escolheste, para que tome parte nesse ministério e apostolado, de que Judas se desviou, para ir para o seu próprio lugar. E lançaram-lhe sortes, e caiu a sorte sobre Matias, e por voto comum foi contado com os 12 apóstolos. Bom, pessoal, ficou um pouco longa essa leitura aí, mas eu tinha que fazer essa leitura aí porque ela é muito importante para a gente entender o contexto da escolha do apóstolo Matias. Conforme foi relatado aí nesse texto bíblico, dos Atos dos Apóstolos, após a morte de Jesus e a ressurreição dele, e logo após, né, ele ficou 40 dias tendo contato com os apóstolos e aparecendo para várias pessoas, depois desmaterializou, né? Nós que somos espíritas, temos a ideia que houve uma desmaterialização, que ele estava materializado. E após a desmaterialização dele, o apóstolo Pedro observou que o rei Davi tinha escrito no Salmos 109:8, essa parte que ele mostra aí na leitura que eu fiz, que está no 21. Deixa eu ver aqui. Que fala aqui, quer ver? Só um instante. Tome outro o seu cargo, né? O seu bispado, o seu tem uns que falam aqui o seu cargo de supervisão. O Haroldo gosta de colocar o cargo de supervisão. Então, observando essa passagem dos Salmos, o Pedro pega essa aplicação das escrituras hebraicas na necessidade de substituir aí o apóstolo Judas, que havia sido o traidor de Jesus. Aí o que ele fez? Ele propôs aos aproximadamente 120, né? O texto relata que tinha aproximadamente 120 reunidos naquele momento, para que orassem juntos. E é importante essa reflexão, que o número 12, o número 12 naquela época, para os apóstolos, era muito importante, o símbolo que esse número trazia, porque ele simbolizava para o grupo as 12 tribos de Israel, que, por sua vez, ela simbolizava todo o povo de Deus. Então, os 12 apóstolos de Jesus simbolizavam a restauração do povo de Deus, e por isso que era importante, né, eles escolheram um substituto para o Judas aí, e voltar o apostolado para 12 apóstolos. Então, a congregação reunida, eles
pegaram 2 nomes. O primeiro nome era o José, conhecido como o Justo, né? José Barsabás, e a outra hipótese era o Matias. E depois de orarem em conjunto, eles lançaram sorte e Matias foi o escolhido. Quando aconteceu isso? Isso aconteceu assim, alguns dias antes do Pentecostes, aquele famoso dia de Pentecostes, onde aconteceu aqueles fenômenos, né, de língua de fogo. Então, essa eleição aconteceu um pouco antes do Pentecostes. E esse fato de tirar a sorte, para nós, assim, é algo meio que espantoso, né? Porque vocês imaginam algo tão importante, né, ter sido tirado pela sorte. A gente não sabe se essa sorte foi um par ou ímpar, se foi uma moeda, se foi alguma outra forma, mas causa um pouco de espanto. Por que tirou na sorte? Mas aí a gente dá uma olhada nas escrituras, a gente percebe que isso era um hábito muito comum no Velho Testamento, tirar a sorte. A própria divisão da terra prometida, ela foi feita mediante sorteio. E tendo essa tradição, eles usaram, né, muito oportuno fazer a escolha desse apóstolo através da sorte. E isso aconteceu, o relato, né, de que isso aconteceu, essa questão de tirar a sorte, foi a última vez que aconteceu nos relatos bíblicos, foi essa escolha de Matias. Porque depois aconteceu o Pentecostes. E depois do Pentecostes, os apóstolos entenderam, né, de uma vez, que existia uma outra forma de escolha quando tivessem situações semelhantes como a essa. No Pentecostes, aconteceu esses fenômenos, e esses fenômenos trouxeram à tona que a gente tinha ajuda, né? Digo a gente, os apóstolos. Eles tinham a ajuda dos espíritos. Assim como Jesus estava ali controlando tudo. Então, não tinha por que mais fazer as escolhas a partir da sorte. Então, a partir desse momento, parece que os apóstolos abriu o campo de visão deles, né? Até pela força com que eles começaram a imprimir na sua caminhada a partir do Pentecostes. Deixa eu colocar o próximo slide aqui. Estou apanhando um pouco aqui, viu, Ramon? Apareceu o próximo slide? Ainda não, porque o compartilhamento está interrompido, tá? Ah, está interrompido. Então Isso. tá. Compartilhar novamente. Isso. Isso. Aí eu coloquei aí também, ó, esse capítulo, o versículo 24, que diz que, e orando disseram, e orando disseram, Senhor, tu que conheces o coração de todos, mostra qual destes 2 escolheste. Então, eu coloquei a importância da oração nas nossas vidas e nas nossas decisões. Porque vocês percebam que era uma decisão muito difícil. No meio de 120 discípulos que caminhavam com Jesus ali, escolheram separaram 2 e escolheram 1. E muitas vezes nas nossas vidas, nós temos muitas decisões para serem tomadas e a gente não percebe o quanto é importante a gente estar sintonizado com a oração. Muitas vezes nós deixamos passar despercebido algumas oportunidades, mas pelo fato de reflexionar melhor, de pedir a orientação de Jesus, dos amigos espirituais. No próprio Evangelho segundo o Espiritismo, né, na parte final, Kardec coloca como modelo lá várias preces para que a gente possa tomar como modelo. Não é que a gente tenha que fazer aquelas preces daquela forma, mas ele acho que é um chamado para a gente perceber o quanto é importante, né, a prece na nossa vida. Então, eu quis colocar esse versículo 24 aí para a gente perceber quanto foi importante essa questão da oração naquele momento, e é importante também na vida de todos nós.
Uma coisa que eu percebi também, que é citado por alguns estudiosos dessa introdução de Matias como apóstolos, é que Pedro estabeleceu aí dois requisitos para ser o apóstolo substituto. Qual que é o primeiro requisito? Pertencer aos que seguiam Jesus desde o começo, né? Homens que conviveram conosco o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós, começando desde o batismo de João até o dia em que dentre nós foi recebido em cima, elevado ou arrebatado dentre nós. E o requisito número 2, que o apóstolo substituto tenha sido uma testemunha de Cristo e, mais precisamente, de sua ressurreição. Ele necessariamente deveria ter visto Jesus ressuscitado, né? Um deles se faça conosco testemunha da sua ressurreição. Opa. Deixa eu descompartilhar aqui para a gente conversar um pouco mais. Bom, pessoal, então a gente viu aí 2 requisitos para a escolha do apóstolo. Qual que foi a primeira? Pertencer aos que seguiam Jesus desde o começo, e a segunda, ter presenciado a ressurreição de Jesus. Aparentemente, né, esses requisitos aí, esses 2 requisitos, são muito importantes. Mas se você pensar bem, além desses 2 requisitos, tinha um requisito que era mais importante do que esse. Qual requisito que seria? Seria o de ter a possibilidade, a competência de andar, né, de testificar mesmo, né, ser testemunha ativa de Jesus. Ou seja, conhecê-lo como testemunha, ter competência para andar junto com os outros apóstolos. E é por isso que eles oraram, né, bastante. Pedro colocou todos para orarem, porque era uma decisão muito difícil. E a gente percebe que esses apóstolos, né, que foram escolhidos, Jesus escolheu aí os apóstolos, inicialmente os 12 apóstolos, e depois foi escolhido Matias através da sorte, mas na história do apostolado a gente vê que esses apóstolos nunca renunciaram a Jesus, né? Eu digo assim, o Pedro chegou a negar Jesus, eles fraquejaram muitas vezes, mas depois que Jesus foi crucificado, depois do Pentecostes, os apóstolos persistiram até o fim. Então, um dos requisitos básicos também é que esse apóstolo fosse competente para acompanhar os outros 11 apóstolos no apostolado daí para frente. Compartilhar a tela? Não está não, né? Então, vamos lá de novo. O nome Matias. O nome Matias significa o dom de Deus ou o presente de Deus. Parece que não é a primeira vez, né, que a gente vê essa referência. Eu lembro que o Carlos, quando apresentou o estudo dele do Mateus, também fez essa colocação, né, Carlos? Que Mateus significava o presente de Deus. Mas por que acontece isso? Esse nome Matias, que representa o dom de Deus ou o presente de Deus, é um nome que eles chamam de teofórico. O que é isso? É aquele que traz um elemento divino constante no próprio nome, né? Isso era muito comum entre os judeus. Se você pegar Natanael, por exemplo, também significa presenteado por Deus, que vem de Natã. Natã também é Mateus, como já disse, e Matias também. Tudo isso faz referência a um presente que Deus enviou para aquela pessoa, né, ou para aquela família. E Matias é a forma contraída de Matatatias, que vem de Matã, depois Natã, e logo acabou ficando Matias, que significa o dom de Deus ou o presente de Deus.
Essa questão da troca de nome, a gente já conversou isso aí nos nossos estudos, era muito comum naquele tempo. Após o batismo, né, que tinha um grande significado espiritual, até de iniciação, essa troca de nome do indivíduo por outro nome tinha um significado muito grande. E esse significado, muitas vezes, na troca do nome, era muito apropriado à missão que aquele espírito ia começar a partir de então, né? É por isso que muitas vezes a gente vê essas mudanças de nome. Se você pegar aí um exemplo, Pedro, Jesus disse para Pedro, quando ele reconheceu Jesus, né, como Cristo, que ele se chamaria aí Pedro, que significa, ele chamava Simão, passou a ser Pedro, que significa rocha, pedra, né? Para mostrar que essa fé seria a base da igreja, né? Que eles comentam, é a base da nova fé, da boa nova. Então, Matias tem esse significado aí. E quem foi Matias antes de seguir Jesus? Essa é uma pergunta interessante, um questionamento interessante, porque a gente não tem muito relato sobre isso, né? E os relatos que a gente tem é muito baseado até mesmo na doutrina espírita. E antes da gente entrar em quem era esse Matias, eu vou colocar outro slide aqui, ó, que é interessante, que eu peguei aí do livro dos Médiuns, do Erasto, que ele diz o seguinte: melhor é repelir 10 verdades do que admitir uma única falsidade, uma só teoria errônea. Pessoal, por que eu peguei isso aí? Muitas vezes nós somos um pouco inclinados ao maravilhoso, ao belo, e essa recomendação, que é muito conhecida na doutrina espírita, por mais que ela esteja contida no livro dos médiuns, eu quis trazer ela porque nós que somos espíritas, a gente tem como pilar aí a razão. Então, a gente tem que absorver o que consta, né, na literatura, ou às vezes nos relatos orais, mas a gente também tem que passar pelo crivo da razão. A gente não pode aceitar tudo assim que nos é colocado. Então, por isso que eu quis colocar essa passagem do Espírito Erasto. Bom, então nós temos duas teses de quem foi o Matias. A primeira tese é muito conhecida aí na doutrina espírita, que é a tese do Clemente de Alexandria, ou Tito Flávio Clemente. Ele é de Atenas, né, do ano 150, e faleceu no ano 215. Ele foi um escritor, teólogo, apologista, cristão grego, já falei, nascido em Atenas, e o Clemente de Alexandria teve um papel importantíssimo na história da hermenêutica entre os judeus e os cristãos no período patrístico. Ele afirma que afirma que Matias é Zaqueu, o chefe dos publicanos. Então, a primeira tese, então, é do Clemente de Alexandria, e ele afirma que Matias é Zaqueu, o chefe dos publicanos. Então, vamos para a segunda tese. A segunda tese é de Eusébio de Cesareia, do ano de 265, de Cesareia Marítima, né, de 30 de maio de 339. Chamado também Eusébius Pampili, Eusébio, amigo de Panfilo. Foi bispo de Cesareia e é referido como pai da história da igreja, porque os seus escritos históricos são de suma importância para o conhecimento do cristianismo primitivo. É considerado o primeiro historiador do cristianismo. Ele afirma que Zaqueu não é Matias. Então, nós temos duas teses aí. A tese de
Clemente de Alexandria, que diz que afirma que Zaqueu, né, que Matias é Zaqueu, e a tese de Eusébio de Cesareia, que afirma o contrário, que Zaqueu não é o Matias. E agora eu vou até estopar aqui a nossa compartilhamento, que a gente precisa conversar bem sobre isso, né? Nós temos duas teses aí que se contradizem. Então, nós precisamos entender melhor isso. Na primeira tese, o elemento da primeira tese é o seguinte. Eu vou até compartilhar com vocês aqui, que é melhor. Ó, tá aí na tela. O Clemente de Alexandria, no seu livro clássico aí, ó, Estromatês, que é mais conhecido como Miscelânea, ele diz o seguinte, tem uma passagem nesse livro que consta assim, ó, consta que Zaqueu, alguns falam Matias, chefe dos publicanos, ao ouvir do Senhor, né? Então, a partir de aí, ele repete aquela passagem lá quando Jesus fala que vai pousar na casa de Zaqueu, né? Aí ele continua com aquela passagem lá, que está constante em Lucas. Então, por isso que ele afirma que o Matias seria Zaqueu, por causa dessa passagem, ó. Consta que Zaqueu, alguns falam Matias, chefe dos publicanos, ao ouvir do Senhor, né? Aí ele continua com a passagem. Mas o que acontece? Após esse relato, né? Bom, já falei isso. Bom, importante destacar que o Clemente de Alexandria, ele fala essa passagem aí, ele fala nessa passagem que é Zaqueu, o chefe dos publicanos. Por que ele fala o chefe dos publicanos? Porque existia um outro Zaqueu que era citado por Esdras, que está também na Bíblia, e por Neemias. Está no capítulo 7, versículo 14 de Neemias. E também tem um outro Zaqueu, que ele é considerado como professor, que ele é citado no pseudo-evangelho de Tomé, nos capítulos 6 e no capítulo 7. Então, ele fala aí o chefe dos publicanos para que não haja essa confusão. E quando que ele faz essa referência aí? Ele faz essa referência quando ele estava escrevendo sobre o evangelho de Matias, ou sobre as tradições de Matias, que são o mesmo livro. É no mesmo momento que ele faz essa referência. Interessante que essa referência também, ela é endossada pelo Carlos Torres Pastorino, aquele do Minuto de Sabedoria, muito respeitável, né, conhecedor aí dos textos bíblicos. Essa tese também é reforçada pelo um teólogo protestante chamado R. Champlin, que tem muitos livros, é muito conhecido. Também por um outro teólogo que chama J. Douglas, por um outro teólogo também, Aurélio dos Santos Otero, e pelo padre Lincoln Ramos, que continua reiterando essa informação de que Matias seria o Zaqueu, o chefe dos publicanos. Então, na visão aí do Clemente, o Matias não seria sobrenome de Zaqueu, né? E nem se tratava da mesma pessoa reencarnada. O que ele dizia aí que era a mesma pessoa, que viveram na mesma época. O que acontece é que só trocou o nome. Era Zaqueu, e a partir do momento que ele passa a ser escolhido pelo 120, ele passa a se chamar Matias. E que Zaqueu, né, sabendo dessa tradição de troca de nome, pede para ser chamado de Mateus. Por que ele pede para ser chamado de Mateus? Desculpa, de Mateu.
porque ele começa a ter um grande apreço pelo Mateus, que era também um publicano, que teve uma transformação muito parecida à sua anteriormente. Então, naquele momento, ele se afeiçoa muito com Mateus e pede para que seja chamado de Mateu. Mas para que não haja essa confusão, o próprio Mateus sugere para ele, não, então vamos colocar o seu sobrenome aí, o seu novo nome de Matias, que quer dizer também um presente de Deus, mas para que não haja essa confusão entre os nomes. O Clemente de Roma, ele afirma que a partir daí, né, o Zaqueu passa a chamar Matias, e ele vai acompanhar Pedro, o pescador, durante a caminhada com os apóstolos. Então, essa aí é a nossa primeira tese, de que Mateus seria o Zaqueu. Agora a gente vai para a segunda tese, que é a do Eusébio de Cesareia, que já pensa o contrário. E ele tem um livro, que eu até baixei ele em PDF, que chama História Eclesiástica, no capítulo que fala dos discípulos do nosso Salvador, no 12, item 3. Esse outro 3 aqui saiu de graça, não tem não, viu, gente? E nesse livro ele fala o seguinte: em um documento, ensina também que Matias, o que foi juntado à lista dos apóstolos em substituição a Judas, e o outro, quem que é esse outro? José de Barsabás, que com ele teve a honra de disputar a sorte, foram dignos de serem dos 70. Então, por que ele não seria Matias aqui, pessoal? Segundo as palavras de Pedro, né, que foram registradas no próprio Ato dos Apóstolos, Matias havia sido seguidor de Jesus durante os 3 anos e meio de seu ministério. Por que eles falam? Eles falam assim, que acompanhou toda a trajetória do Cristo, né, que esteve com ele desde o batismo de João. Então, ou seja, o Matias ficou com ele durante 3 anos e meio no seu ministério. Então, havia aí, intimamente, um contato maior, né, entre Matias e Jesus. Porque o Zaqueu, no caso, ele não teve esse contato anterior. E se ele não teve esse contato anterior, ele teve só o contato a partir de Jericó, ele não fazia parte dos 70 discípulos que Jesus determinou para que fosse transmitir o seu evangelho. Na passagem dos 70, Jesus pega de 2 em 2 e pede para que eles evangelizem, né? Para que eles saiam aí evangelizando. Então, se ele fez parte dos 70 e Zaqueu não fez parte dos 70, então ele não seria o Matias. Essa é a tese, né, do Eusébio de Cesareia. Aí. Ele diz o seguinte também: Zaqueu, como é sabido, somente o conheceria na última viagem do mestre a Jerusalém. Além disso, caminhando nessa direção, o próprio Eusébio de Cesareia diz, né? Aí ele repete essa passagem que está aí. Em um documento, ensina também Matias, que foi juntado à lista dos apóstolos, né, em substituição a Judas. E o outro, que com ele teve a honra de disputar a sorte, foram dignos de serem dos 70. Então, por essa contradição aí, Eusébio de Cesareia diz que ele não poderia fazer parte dos 70. De acordo também com o texto que está transcrito aí na tela, José e Matias pertenciam ao grupo dos 70, né? Episódio anterior ao encontro entre Jesus e Zaqueu. Ademais, ainda que evocado por alguns como fonte favorável, esse entendimento de Clemente de Alexandria está longe de passar ao juízo, né? Isso aí comenta o próprio Eusébio de Cesareia. Por quê? Se vocês forem na tela anterior, o que ele diz? Consta que Zaqueu, ou segundo alguns, Matias,
Esse segundo alguns Matias aqui, ele fala que deixa dúvida. Por quê? Ele não fala quem foram esses, né, que disseram que ele era o próprio Mateus. Esse segundo aqui deixa uma dúvida muito grande. E, segundo ele, não poderia ser o Zaqueu, o chefe dos publicanos. Bom, pessoal, com essa reflexão aí, que a gente coloca que existe um conflito entre esses dois pensamentos, a gente não está aqui desmerecendo a trajetória de transformação, né, e de amor demonstrado por Zaqueu a Jesus e a Boa Nova, após a estadia de Jesus em sua casa. É muito notório aí que o Zaqueu, chefe dos publicanos, né, tem uma história de mudança que é muito bela, que é até mostrado com muito detalhe lá em Lucas. Caso seja Zaqueu o apóstolo Matias, nós temos que ressaltar que existe uma história no meio espírita aí muito, muito verdadeira. Mas a gente também não pode admitir como verdadeira sem analisar a outra parte, né? Porque senão nós estaríamos sendo muito infantis nesse momento. Aí a gente tem que ressaltar também o seguinte: tem uma história no meio espírita que diz que Chico Xavier, em suas conversas informais, afirma que o Zaqueu também, ele foi o quinto Varro, aquele irmão Corvino, que depois reencarnou em seguida como o quinto Celso, que é personagem do romance Ave Cristo, e que ambos seriam a reencarnação do espírito Zaqueu, né, que seria o mesmo Matias. Mas isso também não tem respaldo, viu, gente? Escrito em nenhum lugar. Nem em áudio, nem em vídeo também. Isso aí é uma história que contam, né? Que Chico afirmava que Zaqueu foi o quinto Varro e o quinto Celso lá do Ave Cristo. Já o Afonso Soares, que era amigo confidente de Ivone do Amaral Pereira, ele dizia que a médium repetia sempre que Zaqueu fora o venerável Bezerra de Menezes. Então, se Zaqueu foi o Bezerra de Menezes, então ele também foi Matias, foi o quinto Varro e foi o quinto Celso, né? Mas a gente também traz isso apenas como conhecimento. Tem uma outra história também dentro do movimento espírita, que teria sido relatada pelo próprio Bezerra de Menezes, de que ele teria sido o irmão Parmênio, aquele cristão que viveu no século VI, que era um homem de avançada idade, e que tinha uma casa muito rústica que acolhia os desamparados, que era chamada Casa de Benefícios. Então, é uma outra história conhecida aí, que é relatada, dizem que é relatada até pelo próprio Bezerra, numa comunicação, de que ele seria o irmão Parmênio do século VI. Há também um relato, tá, da própria Amélia Rodrigues, numa entrevista em áudio, diz que essa entrevista tem áudio e que ela está publicada na obra Pelos Caminhos da Mediunidade Serena, em que ela relataria uma reencarnação de Bezerra de Menezes, onde ele seria o Conde Carlos Felipe de Bittencourt de La Chepe, aquele personagem que foi massacrado na noite de São Bartolomeu, que está contido isso no livro Nas Voragens do Pecado, que é a psicografia da própria Ivone Pereira do Amaral. E a Ivone seria a filha do Bezerra de Menezes, que chamava Ruth Carolina. Então, nesse caso, ó, seria Zaqueu, Matias, irmão Parmênio, depois viria quinto Varro, quinto Celso, e depois o conde Carlos Felipe de Bittencourt, e depois o Bezerra de Menezes. Então, se a gente partir aí da tese número 1, de que Matias era o Zaqueu, nós vamos ter que levar em conta que o Bezerra de Menezes era essas reencarnações passadas também. Então, vamos seguir aqui.
o ministério de Matias. Pessoal, tem pouca coisa, tá, que fala de Matias depois que ele foi incluído nos 12 apóstolos. As informações que a gente tem são muito vagas, tá? Inicialmente, acredita-se que ele deve ter iniciado seu apostolado em Jerusalém mesmo, na Casa do Caminho, né, que foi fundada por Pedro, que Matias teria prestado colaboração à infância e à juventude, que ele reunia esses jovens e crianças, né, contando aí sobre as histórias que ele teria vivido como discípulo, e também após ele ter conhecido Jesus. Aliás, após a ressurreição de Jesus. Que ele teria muito conhecimento das letras, de matemática, do grego e do latim, e que logo após ele foi iniciar sua pregação do evangelho em toda a Judéia. Em seguida, ele teria ido dirigir uma igreja que estava nascendo em Cesareia por solicitação do próprio Simão Pedro. E a gente percebe na história que essa igreja de Cesareia realmente existia, tá? Que era uma igreja florescente, e as referências delas são muitas, principalmente como um importante centro comercial da região lá. Que a população de Cesareia era mista, ou seja, judeus e gentios, né, formavam o contingente, mas que os judeus eram a maioria. Tem uma passagem de Paulo de Tarso também, que após a sua conversão, que ele foi levado para Cesareia, também está no Ato dos Apóstolos. Outra passagem que mostra Cesareia é Felipe, que ele fixou residência nessa cidade, após longos caminhos de pregação por diversas outras cidades. Após Cesareia, Matias teria ensinado na Capadócia, que hoje é a atual Turquia, né? E, por fim, na Etiópia, que na época era chamada Cólquida. Matias teria pregado o evangelho aos bárbaros e aos canibais no interior da Etiópia. E no porto de mar de Riuses, na foz do rio Pazes. Tem muitas menções de como ele foi morto, tá? Uma delas é que ele morreu em Sabastópolis e foi enterrado ali perto mesmo, no Templo do Sol. Outra tradição afirma que Matias foi apedrejado em Jerusalém pelos judeus e depois decapitado. A igreja latina, né, celebra a festa de São Matias em 14 de maio e a igreja grega em 9 de agosto. Livros atribuídos ao apóstolo Matias. Há 2 livros atribuídos ao apóstolo Matias. O primeiro de sua própria autoria, As Tradições de Matias, e um segundo, o livro de Tomé, o Atleta, ou o livro de Tomé, o Adversário. Tem gente que fala o atleta e o adversário. O Antônio Sado fez o estudo para nós, né, sobre o livro de Tomé, e ele citou esse evangelho de Tomé aí. Baseado num diálogo entre o apóstolo Tomé e Jesus, assistido por Matias, que transcreveu as instruções. Então, esse evangelho de Tomé aí, que é considerado um evangelho apócrifo, teria sido escrito por Matias, ele que observou aí a conversa de Jesus entre os apóstolos, entre o apóstolo Tomé e Jesus, né? Atualmente, o Evangelho de Matias, atualmente, é um livro perdido, não é encontrado para consulta. O que temos hoje são citações nos escritos de Clemente de Alexandria e Hipólito de Roma. Origens escreveu: conheço um evangelho intitulado segundo Mateus. Isso está no comentário sobre Lucas, no prefácio, tá? Ver introdução aos apócrifos. E o 2 aí, ó.
no primeiro capítulo de O Livro de Tomé o Atleta, temos a informação sobre a origem desse escrito. Ditos secretos que o Salvador transmitiu a Judas, Tomé e eu, Matias, registrava enquanto caminhava e os ouvia conversar. Eu achei na internet, tá, esse livro do Tomé o Atleta, em PDF, e realmente, na introdução, consta aí essa passagem aí, que ditos secretos que o Salvador transmitiu a Judas, Tomé e eu, Matias, enquanto caminhava e os ouvia conversar. Registrava tudo enquanto eles caminhavam. Bom, pessoal, é o seguinte, o certo é que Matias, ele foi um discípulo que entrou depois, né, conhecido como discípulo póstumo, mas ele tem como característica ser um discípulo muito fiel ao Cristo. Desde o início, né, quando Cristo foi batizado, até o fim. Então, o que dá a denotar é que trata-se de um espírito altamente comprometido com a boa nova, apresentada pelo Mestre, que ele é uma alma muito dedicada à disseminação dos ensinos de Jesus. Se a gente for ver os lugares que ele passou por Jerusalém, pela Capadócia e pela Etiópia, é um triângulo, assim, se você for ver no mapa. Então, ele percorreu um caminho muito grande, disseminando os ensinamentos do Cristo. Assim como todos os apóstolos, ele foi perseguido, né? E foi martirizado, mas até a morte. Ele não renunciou ao amor verdadeiro, ele morreu para a carne, né? Mas ele trouxe consigo a paz interior que reina em todo aquele que persevera na verdade e na caridade. Tem uma frase que ela é atribuída ao apóstolo Matias, que é uma frase muito interessante. Devemos combater a carne, aproveitando... Para mim aqui está saindo cortado. Alguém pode ler para mim aí? Devemos aproveitar a carne, né? Devemos combater a carne. Eu posso ler. Leia, vê para você aparece. Esta frase é atribuída ao apóstolo Matias. Devemos combater a carne aproveitando as vantagens que podemos, sem lhe dar prazer culposo. Em relação à alma, devemos desenvolvê-la através da inteligência e da fé. E está no Clemente de Alexandria. Isso, obrigado, Nara. Eu achei essa frase muito interessante, porque ela é muito atual, né? Quando fala devemos combater a carne, parece que é algo muito castrativo, né? Próprio das religiões castradoras. Mas a gente percebe que nessa frase, se você for pegar um contexto mais geral, que a gente realmente tem que combater os apelos da carne. Muitas vezes a gente, no mundo atual, a gente é atraído, né, pela beleza, pelas facilidades aí que as coisas carnais vêm nos atraindo. E o próprio Chico nos dizia, né, a gente tem que viver no mundo, mas ser do mundo. Ou seja, você tem que cuidar do corpo, você tem que ter uma forma boa, mas a gente não pode exagerar. Nós percebemos no mundo atual aí as pessoas fazendo coisas totalmente exageradas, né, com a carne aí, com o corpo, exagerando nos excessos de vaidade, na beleza, abusando dos prazeres. E desde aquela época o Matias vem fazendo uma reflexão em torno dessa questão, né? Principalmente quando ele diz aqui, ó, em relação à alma, devemos desenvolvê-la através da inteligência e da fé. Ou seja, temos que dar o valor ao corpo que lhe é condizente, mas temos que focar a nossa vivência aqui na Terra na alma que é eterna, né? Através da inteligência, que a gente pode falar aí, algumas traduções eu ouvi falar conhecimento, e da fé. É o que a doutrina espírita nos diz também, né? Seriam as duas asas. A asa do amor e a asa da razão,
que a gente consegue através da inteligência. Então, é uma frase que a gente pode fazer uma boa reflexão nela para o nosso dia a dia. E para encerrar, pessoal, eu vou colocar aqui um texto que está no livro Pão Nosso, que chama Como Testemunhar. Alguém poderia ler, por favor? Porque para mim que aparece cortado. Quer que eu leia? Pode. Como testemunhar, livro Pão Nosso. Mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Está em Atos 1:8. Realmente, Jesus é o Salvador do mundo, mas não libertará a terra do império do mal sem a contribuição daqueles que lhe procuram os recursos salvadores. O Divino Mestre, portanto, precisa de auxiliares com atribuições de prepostos e testemunhas em toda parte. É impraticável o aprimoramento das almas sem educação, e a educação exige legiões de cooperadores. Contudo, para desempenharmos a tarefa de representantes do Senhor na obra sublime de elevação, não basta o título externo, com vistas à escola religiosa. Indispensável é a obtenção de bênçãos do alto por intermédio da execução de nossos deveres, por mais difíceis e dolorosos. Até agora, conhecemos à saciedade na terra o poder de dominar, governar, recusar e ferir de fácil acesso no campo da vida. Raras criaturas, porém, fazem por merecer de Jesus o poder celeste de obedecer, ensinando, de amar, construindo para o bem, de esperar, trabalhando, de ajudar interessadamente. Sem a recepção de semelhantes recursos que nos identificam com o trabalhador divino e sem as possibilidades de refleti-lo para o próximo, em espírito e verdade, através do nosso esforço constante de aplicação pessoal do Evangelho, podemos personificar excelentes pregadores, brilhantes literatos ou notáveis simpatizantes da doutrina cristã, mas não testemunhas dele. Joia. Obrigado, Nara. Bom, pessoal, eu quis colocar esse texto aí, como testemunhar, porque estudando Matias, eu percebi que eles procuravam não só uma pessoa para ser mais um dos 12, tá? Mas alguém que tivesse o coração, o sentimento e a atitude de realmente representar o Cristo na sua vida. Porque muitas vezes a gente fala em testemunhar, mas a gente, às vezes, é apenas mais um observador, uma pessoa que está fazendo número, mas que não se compromete na verdadeira forma de divulgar o Cristo, que é a vivência. E o apóstolo Matias, apesar de poucos materiais que existem sobre eles, né, e alguns muito controvertidos, ele demonstrou, assim como todos os apóstolos, né, serem pessoas que realmente se comprometeram aí com a obra do Cristo, a obra de renovação da Boa Nova, através da própria atitude, do amor e da força de vontade. Com exceção de João, todos os apóstolos foram crucificados, martirizados, e a gente percebe que eles nunca desistiram da vivência com Cristo. E que o ensinamento principal que eu gostaria de trazer para todos nós seria esse. Que apesar das dificuldades que nós temos no mundo, nesse momento de transição, das dificuldades que todos nós passamos, que a gente não desista. Não desista do amor, não desista da força de vontade, de
de buscar o Cristo. Eu sei que para nós que ainda estamos aí no caminho, parece um pouco difícil, mas se a gente conseguir saltar aí um degrau por vez, a gente vai conseguir, durante um tempo relativamente curto, uma ascensão muito grande na nossa vida interior, principalmente. A gente não precisa mostrar para ninguém que somos testemunhas. O que a gente precisa é vivenciar. E muitas vezes vivenciar começa dentro de nós mesmos, domando as nossas más inclinações. É o que a doutrina espírita tem nos ensinado, como terceira revelação. Então, pessoal, o estudo sobre Matias é esse. Eu gostaria de agradecer os amigos aí pela paciência, né? E ficamos abertos aí a um bate-papo. Quem tiver alguma dúvida, se eu puder esclarecer, se não puder também, a gente vai para as fontes de consulta. Fiquem à vontade. Hernani, mais uma vez eu quero te parabenizar, né? Você é uma pessoa muito estudiosa, dedicou bastante nessa pesquisa, trouxe bastante informações para nós, muitas que eu desconhecia. E só uma pergunta aí, qual das duas hipóteses você fica, a primeira ou a segunda? Você que estudou, você que... Carlos, quando eu peguei o apóstolo Matias para... O Ramon falou assim, pessoal, temos mais alguns apóstolos aí. Aí eu já tinha falado sobre o Lucas, né? Que ele não é apóstolo, mas ele é evangelista. Nós incluímos ele também nos nossos estudos, porque ele é muito importante. A hora que eu vi o Matias, eu falei, eu quero falar do Matias, porque eu já sabia dessa história de que ele tinha sido Mateus. Mas o que acontece? Após o estudo, eu me deparei com uma outra tese. Eu até comprei esse livro aqui, ó, do Jorge Damas. Não sei se vocês já viram esse livro, ele chama O 13º Apóstolo, As Reencarnações de Bezerra de Menezes. O Jorge Damas traz um monte de elementos aqui de que Matias seria o Zaqueu, o chefe dos publicanos. Mas eu te falo com uma certa ponderação. Ele não me convenceu totalmente. Então, por isso que eu quis trazer essa segunda tese aí. E no relato dos Atos dos Apóstolos, fala que o apóstolo que substituiu Judas conviveu com ele todo o tempo, desde o batismo até a ascensão de Jesus. E Zaqueu, ele conheceu Jesus apenas no final da sua trajetória, na passagem de Jesus por Jericó, quando ele estava indo para Jerusalém. E por mais que a gente tenha todo o respeito por Zaqueu e por todas essas outras reencarnações dele, inclusive por Bezerra de Menezes, né, que Ivone Pereira do Amaral dizia, né, muitas vezes que ele era o Zaqueu, eu não posso te afirmar que Matias era o Zaqueu. Que Bezerra de Menezes era, sim, mas que Matias era o Zaqueu, não. Uhum. Legal, Hernani. Obrigado pelas explicações. Mas eu acho que cada um tem que fazer a sua própria reflexão, tá? São elementos aí para nosso estudo, e como espírita a gente não pode aceitar nenhuma verdade pronta. Se eu fosse aceitar a verdade pronta que eu tinha em mente, eu te afirmaria que ele era, mas eu não posso afirmar. Porque os elementos trazidos aí me mostram quase que o contrário. Fernando, a gente tem uma impressão, assim, uma impressão que eu penso, que existe uma pleide, né, de espíritos dedicados. Então, quando o Cristo vem, essa pleide já vem junto, já há um acordo lá no plano espiritual, e eles na hora que Jesus escolhe os 12 ali, aquilo aí já era certo que era aqueles e tal, ali, né, esses 70, esses 120, né? Eu creio que isso aí já tinha sido pré-escolhido, né? Assim, lógico que então você acredita no determinismo? Não é determinismo, mas é algo assim que existe uma espinha dorsal que se cada um for fazendo a sua parte, ele está sempre dentro daquela programação de continuidade do trabalho, né? Olha para você ver, praticamente todos esses apóstolos, né? Eles vieram tantas vezes em tantos lugares que então aqui que a gente tem algumas notícias, mas imagina em outros países, eles têm outras notícias, outras revelações, né? Porque cada um viveu em terras diferentes, em lugares diferentes, né? É muito interessante.
Agora, o Hernani, quando você disse lá assim, né, você ficou até meio surpreso, como é que eles vão decidir quem dos dois iria na sorte, né? A jogar para a sorte, para uma disputa ali para o ímpar. Mas quando eles fazem isso, sabe o que é? Eu acredito, eles jogam para um plano superior decidir. Então, aqui acha-se uma desculpa como se vamos deixar para disputar aqui no para o ímpar, ou qualquer outra forma que for, né? Mas isso é que eles estão... seria a mesma coisa que dizer assim, auxilia-nos nessa orientação. Então, eles jogam aquilo, fazem aquela vibração e a decisão vem através da escolha ali. Você entende? Não é aleatório, de uma força maior que decide naquele momento, entende? Mais ou menos assim. Eu acredito que é assim, não foi nada aleatório, não é nada assim, até agora foi sério, agora vai ser aquele que der sorte. Não é assim. Eu acredito que isso já está predestinado, né? Com certeza. É por isso que ele fala lá no Atos dos Apóstolos, Senhor, tu que conheces os nossos corações, mostra para nós quem seria o substituto. E eles estavam em 120 orando. Foi quando eu disse da necessidade da gente estar sempre em oração, em todos os momentos, mas principalmente nos nossos momentos de decisão, nossos momentos difíceis. Com certeza, aquele que foi escolhido era o que estava mais capacitado e que já estava direcionado para ser o substituto de Judas, né? Concordo com você, Carlos. Carlos Gimenez. De Carlos para Carlos, né? De Carlos para Carlos. Eu queria levantar uma reflexão aqui, aí dá para todo mundo participar até, seria até interessante todo mundo participasse, porque ao meu sentir, né, é claro que aqui nós estamos estudando e buscando informações a respeito, quanto mais informações, o Hernani foi, primeiramente, até esqueci, parabenizar o Hernani, foi fantástico na explanação, Hernani, muito legal, muito bom mesmo. Legal. Mas com relação específica, não a sua explanação, mas essa questão de teses de reencarnatórias, né? Fulano foi cicrano, que deixou de ser o Beltrano, que não foi fulano. Na minha opinião, isso é uma questão muito pequena, uma questão menor e muito característica do nosso estágio evolutivo. Assim, com todo respeito, por exemplo, vamos pegar aí o caso do João Evangelista, né, que, segundo dizem, foi o profeta Daniel, depois Francisco de Assis. Ainda que não tenha sido essa linha de reencarnatória, não apaga o mérito de nenhum deles. Independente se tenha sido ou não tenha sido, se foi ou se não foi, o legado deixado é de se louvar, é de se registrar. Mesma história agora aí, se foi ou não foi Zaqueu, se era ou não era a mesma pessoa, se de mesmo o raciocínio aí, se foi ou não foi Bezerra de Menezes, com todo o respeito aos que se debruçam sobre essa questão, mas é uma questão menor a meu sentir. Tem até uma tese, né? Todo mundo já deve ter ouvido falar, que o próprio Chico foi Kardec, não foi, etc. Mas independente se tenha sido ou se não tenha sido, nós, enquanto seres em evolução, temos que aprender com o legado deixado por esses seres enquanto tiveram a oportunidade, né? Como bem ressaltado por Hernani, o que nos faz pesquisar sobre Matias é aquilo que ele fez enquanto seguidor de Cristo. Ainda que tenha sido Zaqueu ou não, mas o importante foi a sua conversão e, a partir de então, um apóstolo, né? Escolhido nessas condições aí já faladas. Mas era algo assim que eu só queria trazer, porque nós ficamos muito presos a essas teses reencarnacionistas e quem não é do espiritismo fica cutucando a gente, fulano foi ou não foi, mas que prova que você tem, por que isso, para que aquilo? Bom, se foi ou se não foi, não me interessa. O fato é que Chico, enquanto Chico, foi para mim um grande exemplo a ser seguido, Kardec, enquanto Kardec, foi um grande exemplo. Se eles foram o mesmo espírito, assim, entre aspas, escolheram participar em momentos distintos aí da construção da obra universal, do legado cristão, aí é opção deles. Mas é só isso que eu queria dizer e parabenizar mais uma vez o Hernando, foi fantástico, legal. Seria interessante ouvir o pessoal, se alguém acha que é interessante discutir essas questões, porque às vezes eu até não estou enxergando nenhum ponto, porque às vezes tem alguma coisa de relevante nisso, mas eu ainda não consegui encontrar. Perfeito, Carlos. Antes de falar alguma coisa, eu quero passar para o pessoal também. Essa reflexão que o Carlos trouxe aí é fantástica, porque eu relutei muito antes de colocar, mas por dois motivos eu quis falar disso. Primeiro, porque Matias
é um apóstolo que tem pouco material sobre ele. Segundo, é porque no movimento espírita, assim como a questão do Kardec que você trouxe, do Chico, existe uma corrente muito forte que traz sempre essa questão do Matias ter sido anteriormente o Zaqueu e depois todas aquelas reencarnações que eu te falei. E nós, como espíritas, temos que também enfatizar a questão da fé raciocinada. Então, eu falei, não, eu preciso trazer o contraponto para a gente balancear. Mas foi perfeito o seu comentário, que o mais importante foi o que Zaqueu fez, foi o que Matias fez, o que Bezerra foi, e não essa questão das encarnações, né, se foi ou não foi. Mas eu acho que os amigos aí podem comentar sobre isso também, muito importante. Pode falar? Pode. Quer falar primeiro, Nara? Ladies first? Manda brasa aí. Não, pode ir, depois eu falo. Não, eu achei muito legal o que o Carlos falou, né? A gente às vezes entra no embate, a gente fica brigando, né? E não pode, né? Eu acho que como estudiosos, é gostoso ouvir assim, alguém falar uma opinião diferente, para a gente ver se a nossa cabeça expandir nosso campo de visão das coisas, né? A gente tem que aprender isso, né? E concordo, nossa, gênero, número, grau, né? E uma coisa que eu gosto de fazer, Carlos, é assim, por exemplo, pensar na possibilidade positiva de que ele foi esses três personagens, não com o objetivo de bater o martelo e falar, isso aqui é a verdade. Não, mas me dá uma sensibilização diferente. Sabe? Pensar assim, nossa, olha a trajetória que esse espírito fez, né? Daqui para aqui, daqui para aqui. O que ele aprendeu de uma encarnação para outra. Isso me sensibiliza. Aí eu vejo valor. Embora talvez nem seja verdade, né? Mas essa observação de uma possibilidade do caminho que ele fez me sensibiliza, entende? Então, eu acho que quando eu fujo disso, cai em campo até de uma idolatria, de um fanatismo, né? Porque quando eu pego a minha verdade e quero impô-la para todo mundo, aí é um fanatismo. Agora, quando eu analiso uma hipótese e aquela hipótese me faz maior, ela tem valor, né? Então, eu gosto de pensar desse jeito. Eu tive contato com algumas pessoas, eu não vou poder falar nomes, né? Essa reunião vai estar sendo gravada e tudo. Vai para a rede depois, né? Mas, inclusive, eu tive presente em algumas reuniões e o próprio Dr. Bezerra afirmando que sim, né? Que ele foi o Zaqueu, tá? Não estou falando de Matias, estou falando de Zaqueu, tá? Então, estou dividindo a experiência própria que eu tenho vivenciado, tá? Agora, é claro, acho que o Hernani ponderou assim com um equilíbrio perfeito, né? É muito legal, um grande exemplo para a gente, né? O equilíbrio perfeito aí na fala dele, né? Como espíritas, a gente tem que pensar na universalidade da informação, né? Ela vem para todo mundo, ela vem por vários médiums, né? Então, acho que isso é que tem que valer, né? Mas gosto muito de pensar na hipótese que ele sim viveu essas personalidades todas aí. Ótimo. Nara? Eu acho que você citou, e você deve ter visto também, porque tem uma narrativa no Primícias do Reino que a Amélia Rodrigues faz. Eu vou só ler aqui o finalzinho, que fala, contam narradores dos eventos evangélicos que, transcorridos muitos anos após a epopeia da cruz, por solicitação de Simão Pedro, o antigo publicano foi dirigir florescente igreja cristã em terras de Cesareia. Você falou, né? Rico de amor e humildade, dirigido por Jesus. Essa citação da Amélia, eu não sei se você tirou dela, mas comprova, assim, esse encontro que ele teve com o Felipe, inclusive, eu estou estudando o Felipe, então são dados que a gente tem que ir compilando, né? Para enriquecer essas nossas informações. E concordo com todos aí, eu acho que essa reunião a gente está sempre aprendendo muito, muito, eu particularmente. E agradeço muito, viu?
essas abordagens que todos fazem. Muito bom. Isso mesmo. Isso aí, pessoal, fique à vontade, temos ainda uns minutinhos. De repente alguém teve outra dúvida. Interessante que o Cristo, quando ele aparece para várias pessoas, né? Primeiro ele aparece para Madalena, depois ele aparece para Pedro, né? Pedro fica até com um pouco de ciúme. Depois, mais tarde, ele aparece para mais de 500, tem aquela passagem. Depois ele aparece para Tiago, e depois ele aparece para todos os apóstolos. E o Paulo, né, a Meire vai falar sobre o Paulo, e Paulo diz assim: e por último, de todos, apareceu também a mim, como a um abortivo, pois eu sou o mínimo dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Então, a gente, após a morte de Jesus na cruz, ele aparece para algumas pessoas, né? Dentre eles Paulo, que também foi um apóstolo, considerado um apóstolo, né? Apóstolo dos gentios, a Meire vai falar sobre ele. Mas provavelmente não, Matias, né? Conforme consta o relato, estava no meio desses que presenciaram a ressurreição do Cristo. Imagina só vocês a beleza que deve ter sido, né, esse contato com o Mestre durante todo o tempo que ele viveu junto e após a sua ressurreição. Quantos ensinamentos. Deve ter aproveitado a cada minuto para fazer as suas anotações. E é por isso que fala lá que ele é o possível escritor do Evangelho de Tomé. Por enquanto, Jesus conversava com Tomé, ele só anotando tudo. Então, muito, muito interessante isso aí. E aí, pessoal, o que mais? Oi, Nani. Oi, Jô. Gostaria de parabenizá-lo, viu? Foi um ótima apresentação, como diz o Ramon, muito equilibrada, né? Gostei muito da parte que você falou para a gente não aceitar uma coisa duvidosa, né? E realmente foi ótimo, né? Você, mesmo com pouco material, né? Você conseguiu pesquisar, trazer uma coisa bem equilibrada para a gente, né? E uma coisa que me ocorreu aqui é que, assim, claro, não quero trazer polêmica, né? Se realmente Matias era Zaqueu, né? Nada disso. Mas, assim, interessante é que Mateus era publicano, né? E sendo que o Matias seria o substituto de Judas, me ocorreu que o publicano teria aquela parte da parte, assim, digamos, de contador, alguma coisa assim, né? Que geralmente num grupo, né? Cada um tem meio que assim, eles têm funções gerais e alguns em algum grupo. É uma coisa para se pensar, né? Não é bater martelo, nada disso, né? Porque a gente tem que levar tudo em conta. E também quanto ao que Carlos Gimenez falou, né? Eu também penso assim que essa parte assim da gente questionar se fulano foi fulano, né, numa outra vida, isso não é tão importante, mas é interessante observar assim a progressão, né, e a continuidade no trabalho, né, realmente assim da sintonia do grupo, né, que os escolhidos, né, nunca são por acaso, nesse sentido, né, quando a gente não desvia, né, do que assim a gente já sabe, né, já está no nosso espírito, né, a gente continuar o trabalho. Então, assim, é maravilhoso estar com vocês, estudar, estou aprendendo muito, né, passando uma fase muito difícil na minha vida, mas vai passar, né, certeza, com alegria, fé, e também falar, assim, para todos, né, para mim, inclusive, que nós somos um grupo, assim, muito
eu sinto com bastante, assim, amor, emoção, né? A gente está imbuído em aprender mesmo, né? Em ser exemplo, e que assim, dentro do grupo, né, tem pensamentos diferentes, e a gente tomar cuidado com as influências negativas, né? Assim, que alguns irmãos, né, nossos amigos, eles podem, de repente, trazer, assim, sempre onde há um trabalho, né, seguindo Cristo, também nós temos das adversidades, né? Os adversários querendo, assim, tirar da gente, né, esse equilíbrio. Então, que continuemos firmes, né? E como você disse, Hernani, a gente continuar, né, seguindo a intuição, assim, claro que nas decisões, né, também como o Carlos falou, a gente está conectado com a espiritualidade maior, na dúvida na hora de tomar as decisões, para que a gente não caia, né, nas ilusões e não desvie, né, desse caminho, né, que é Jesus. Com Muito certeza. obrigada, gente. Beijo. Obrigado, Jô, pelas suas considerações. Jô, só um detalhe. O Carlos, quando fez o estudo sobre o Mateus, ele falou para nós, Carlos, me corrija se eu estiver errado, Carlos Gimenez, e eu já li sobre isso também, que a arrecadação dos impostos naquela época era o seguinte: os romanos passavam para os judeus que tinham posse, como se fosse uma franquia, né? A permissão de angariar os recursos naquela região. Então, eles pagavam provavelmente para Roma um valor lá que fosse altíssimo, e eles poderiam explorar os impostos, não sei como eram as regras. E haviam os chefes dos publicanos e os publicanos que faziam efetivamente a arrecadação. Então, é muito lógico a gente entender que o Zaqueu, como chefe dos publicanos, conhecia um subordinado lá, mesmo que não fosse da mesma região, que era o Mateus. E que, mesmo que não conhecesse diretamente, tenha ficado sabendo da sua conversão. Imagina você, um coletor de impostos que tinha uma vida muito, muito boa financeiramente e até de status, abandonar tudo para seguir Jesus. Isso deve ter dado uma repercussão muito grande. Então, com certeza, Zaqueu já sabia da questão do Mateus. E quando Jesus passa e ele sobe na árvore para ver Jesus, com certeza ele já sabia que o Mateus estava passando junto. E quando Jesus pede para se instalar na sua casa, eu tenho certeza que, pela lógica, né, que Mateus, juntamente com Jesus, teve um contato muito intenso com os dois, principalmente com Jesus, né, e depois com Mateus. Tanto que depois desse episódio, Zaqueu se mostra totalmente transformado e segue Jesus para frente na sua vida, né? Na sua vida inteira. Então, é muito importante você trazer essa questão aí, né, do Mateus. E nos meus estudos aí, eu falei, né, na minha abordagem, que Matias queria que o nome dele, após a transformação, fosse Mateu, que seria próximo a Mateus. E Mateus diz para ele, não, coloca Matias, senão vai ficar muito parecido. Que o sentido é o mesmo, né? O presente de Deus, ou o dom de Deus. Então, foi interessante você fazer essa abordagem, Jô. Ô, Jô, com relação ao nosso grupo, e eu já conversei isso com o Ramon algumas vezes, com o Antônio, é muito natural quando a gente começa num serviço que é promissor, né? Na transformação do interior das pessoas, existe uma resistência do outro lado, uma resistência principalmente espiritual. E nós temos tentado perseverar aí, eu, Ramon, o Antônio, e peço para vocês também, sempre pedir a Deus, aos benfeitores espirituais, que nos envolvam muito para que a gente não caia, né, nessas armadilhas, muitas vezes da vaidade, nas armadilhas
de querer ser dono de alguma opinião ou não, ou até de discordar de alguma reflexão de um companheiro que pensa diferente da gente. Então, eu penso justamente como você, e penso que a gente se una aí nas orações para que a gente consiga manter essa coesão de união, né? De pensamentos e de propósitos. Tá certo. Posso só falar mais um pouquinho? Claro. Posso só falar mais um pouquinho? Claro. Apesar que o tempo está meio avançado, vou tentar ser breve. Então, muito legal isso aí que você trouxe e mostra a humildade, né, do Zaqueu, no caso, ou do Matias, né? Acho que do Zaqueu, no caso, né? Que assim, igual você ressaltou, Mateus sendo um subordinado, né, digamos, mas assim, que impactou, né? Que teve uma atitude que impactou. Então, isso é muito bonito, né? E isso mostra para nós também, assim como a história de Paulo, né, que de perseguidor da igreja se transformou no maior, digamos, talvez, né, o divulgador do evangelho. Então, assim, que todos nós trazemos potencial, né, apesar que o estudo dos apóstolos tem mostrado muito isso para nós, né, o lado humano deles, né, que já vieram com uma missão, né, assim, já eram pessoas prontas, né, entre aspas, em muitas coisas, né, já eram muito sábios, muito, né, desenvolvidos espiritualmente, evoluídos, e apesar das suas mazelas humanas, né, suas paixões em algumas coisas, né, eles foram capazes de desenvolver um trabalho tão importante numa época tão difícil, né? De ser exemplo, de fazer, igual você citou, o caso do Zaqueu, do Mateus também, né? De escolher uma vivência mais simples, né, para sua vida, né? E voltando àquela parte assim da sequência das reencarnações, apenas assim, eu concordo com todo mundo que isso não é importante, né? Mas assim, para nós, mostra mesmo assim, às vezes a gente toca no assunto no sentido assim de que faz muito sentido o negócio da reencarnação, né? Quer dizer, as pessoas que não são espírita ou alguns que não acreditam em reencarnação, quer dizer, são coisas assim muito lógicas. Mas é claro, nunca podemos afirmar fulano foi fulano, né? Porque às vezes muda de uma vida para outra, né? Quer dizer, algumas potencialidades são usadas numa vida, nasce num determinado continente, outras vezes num outro, né? Mas assim, isso só reforça a continuidade, né, das vidas sucessivas. Só isso, né? Mas, gente, obrigada mesmo. Maravilha. Coração muito alegre. Obrigado, Jô. Bom, pessoal, já estamos no horário aí, então, 18h30. Vou pedir para a Meire fazer a prece. Pode ser, Meire? Sim, pode ser. Agradecer a você pelo estudo, muito bom mesmo. Muito aprendizado para todos nós, né? Muitas reflexões. Então, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, nosso Mestre, para que possamos encerrar os nossos estudos da noite de hoje, agradecidos, com o coração alegre, por tantos ensinamentos, tantos aprendizados, mergulhando na história desses grandes espíritos que passaram pela Terra, que fizeram a base do cristianismo, que eles sirvam de exemplo para todos nós, na perseverança, na entrega, no amor ao Cristo, mas acima de tudo na vivência, pois todo aquele que se encontra com Cristo, que realmente entende a sua mensagem, jamais será o mesmo. Que assim para com cada um de nós também suceda. Na luta de cada dia,
no desenvolvimento das nossas potências, no carregar a nossa cruz, que cada dia mais possamos estar firmes no ideal, como sempre o Cristo nos pediu, coragem, abnegação, paciência em cada atitude, na nossa vida em comum. Que Jesus abençoe a cada um de nós, aqueles que não puderam estar conosco na noite de hoje, que a gratidão faça parte sempre da nossa vida, em todos os momentos. Obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade. Que assim seja. Valeu, amigos. Obrigado a todos. Domingo que vem estaremos de volta, estudando pessoal. o Evangelho. Tchau. Tchau, Nara, Boa querida. noite, Um tudo beijo. bom? Boa Boa noite a semana. todos. Tchau.